Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e acabamos o bloco anterior com... Não acabamos com bloco nenhum. Terminamos o bloco anterior com o padre Alexander conversando com a gente sobre essa questão da quaresma. E foi muito bonito trabalhar a questão das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, dentro de tantas coisas que às vezes a gente nem faz ideia. Gostei muito do exemplo que ele deu sobre o espelho lá, de olhar. Quando você olha no espelho, aquele espelho pequenininho, você vê aquilo que você quer, né? E às vezes a gente acha até que é bonito, mas no fundo você percebe que é uma compreensão, às vezes, até falsa de tudo isso. Depois é necessário olhar esse espelho imenso que vê tudo, ou seja, aquilo que está precisando ser remodelado. Na sua vida tem alguma coisa que precisa ser remodelada? Você tem visto isso com mais frequência? Sinal de que a quaresma pode te ajudar a perceber todas essas suas limitações, esses ajustes que você precisa dar. E a gente está aqui para te ajudar a perceber tudo isso, tá bom? Muito bem, como intenção de hoje, Rose Ribeiro Campos, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pelo seu filho Gustavo Cândido, e também pela cura e libertação e conversão de toda a sua família, pede proteção. Luzia Gonçalves Medeiros de Aquino, de Arapoti, lá no Paraná, pede oração pela saúde dela mesma e por toda a sua família. Eunice de Jesus Camilo Miranda, de Taquarituba, no interior de São Paulo, pede oração por cura e libertação de Pedro, por cura de Toninho Guarino e também por ela mesma e por toda a sua família. Ângela Maria Mendes, de Divinópolis, em Minas Gerais, pede oração por Irene, Jeanette, por Ângela, Maíra, Natan e por toda a sua família. Maria Terezinha de Jesus, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, pede oração em especial por ela mesma, pela sua saúde, e também ela diz que está com muitas dores de cabeça. Vamos rezar assim, colocar as suas intenções, viu? Acredite no poder e na graça de Deus na sua vida. Amélia Moraes dos Santos, ela é de Araújos, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma e por toda a sua família. Durcilene Santana, isso aqui eu já tinha acabado de ler, né, porque acho que veio duas vezes. Quando eu misturo aqui, acaba misturando os outros nomes, perdão. José Antônio Belo, de Carabuçu, lá no Rio de Janeiro, pede oração pela saúde dele mesmo e também por toda a sua família. Também a Luiz Roberto da Silva, de Pedreira, no interior de São Paulo, pede oração pela restauração do casamento, do casal, pede também pela restauração de toda a sua família, pede por seus filhos, pede por oração pelo casamento de Hércules e Fernanda, também por Moisés e por toda a sua família. Esses aqui eu já tinha lido. Luzia da Silva Soares, de Goiânia, em Goiás, pede oração por libertação e conversão por Neide Jean, Márcio Henrique, João Vitor, Mateus, Dionísio, Raquel e outros nomes aqui, Naubert e Elias. É muito bom, apesar de são vários nomes, mas eu fico muito feliz quando você liga e quando você participa, porque a gente precisa disso, saber que estamos juntos na nossa oração. Além disso, temos aqui o Facebook, pessoas que ligaram, já temos aí 28 curtidas. Temos, por exemplo, a Noeli Durigon, ela pede oração por Alex Durigon e família, por cura e libertação de vícios, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Ana Paula Avelino Farias, Christian Gabriel, bom dia, Padre e equipe do Você Pode Ser Feliz. Quero pedir orações pela conversão e libertação de minha família, meus amigos, Jefferson Vinícius, Jaqueline, pela minha paróquia, São Jerônimo Emiliane, acho que é aqui de Campinas, se não me engano, porque eu conheço a paróquia lá. Claro, Christian, a gente está rezando junto, tenha certeza disso. Maria Célia de Araújo, Neiva Lucatelli de Souza, a Maria Oliveira, a Francisca Maria, Roberta Cristina Custódio, José Jerônimo Genuíno, Eliamar Pereira, Nilcele Nascimento e todas as outras pessoas que fizeram, curtiram aí a página do Facebook aqui da Rede Século XXI. Claro, estamos rezando sempre por todos. E a gente fica muito feliz com isso, porque a oração, ela nos ajuda a viver um pouco melhor todas as ações de graças que nós temos. E às vezes a gente se perde um pouco com isso. Quando traz a oração para cá, a gente reza junto, tá bom? Muito bem, nós temos um outro convidado muito especial para esse bloco de agora, para esse nosso momento de reflexão. E ele vai nos ajudar a entender sobre essa questão dos limites. Você tem alguma coisa na sua vida, algum tipo de superação que você gostaria de vivenciar? Alguém que está passando por um momento, eu diria, de droga, do álcool? Quais são os vícios que você conhece, alguém que esteja vivenciando? A gente vai falar sobre isso agora, porque na quaresma pode ser um momento muito especial para você trabalhar tudo isso com todo o seu coração, com toda a sua vida. Rossini, seja bem-vindo. Temos aqui a presença desse nosso irmão. Alegria. A alegria é minha, que ter você no meu programa. No meu programa não, né? No programa Você Pode Ser Feliz. Que bom, Entra aqui, senta, por favor. E eu sempre, quando estou aqui preparando para algum tipo de gravação, vejo vocês aqui da Pastoral da Sobriedade, eu fico muito feliz, porque
quantas pessoas, né, já não passam por momentos assim, vocês ajudam tanto. Então, bem-vindo e bom dia. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade e quero aproveitar e mandar um abraço a toda a equipe da Pastoral da Sobriedade, que está espalhado por esse Brasil todo e que nasceu de um sonho de Dom Irineu Danelon, nosso bispo assessor, que levou para a CNBB a proposta de criação de mais uma pastoral, a Pastoral da Sobriedade, e que hoje tem ajudado a resgatar muitas vidas, a restaurar muitos lares, muitas famílias. É bom participar desse movimento. Mas, aliás, é uma pastoral que na igreja ela tem o respeito, né? Porque, assim, até pelos frutos que se colhe, não é? Agora, vamos supor alguém que ligou agora na TV Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, está aqui um padre e tem um convidado falando sobre Pastoral da Sobriedade. O que é a Pastoral da Sobriedade? Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas... Mas é bom, porque nem todo mundo conhece ainda, né? E, aliás, a Pastoral da Sobriedade ainda não está em todas as paróquias, a gente tem esse esforço no sentido de divulgar e estimular que as pessoas constituam a pastoral em todas as paróquias do nosso país. E está até fora do país já. O Dom Irineu está levando para Angola, na África. Que bom. Mas a gente costuma dizer que a Pastoral da Sobriedade é a ação concreta da igreja frente à realidade e o flagelo das drogas. Foi aqui no Brasil, né, proposta pelo Dom Irineu, mas o santo Papa João Paulo II foi aquele que chamou a atenção da igreja e da sociedade que era preciso enfrentar essa questão das drogas, quando ele dizia que a droga é um mal e ao mal não se dá tréguas. Mas para combater esse mal, nós precisamos combater as estruturas do pecado que levam à droga, que, de certa forma, resume o escopo de atuação da Pastoral da Sobriedade, né? A gente atua e procura ser agente pastoral na sociedade, não só para cuidar do dependente, mas também de criar ou alterar as condições que levam as pessoas a dependerem da droga para se sentir feliz. Claro, sem dúvida. E quais são os campos em que ela atua, por exemplo? Qual tipo de dependência? Quais? Todas. Aliás, é muito interessante, porque quando a pastoral foi criada, ela era focada para a questão das drogas, né? E numa reunião, quando estava no início da constituição da pastoral, da sua organização, nós discutíamos a questão da nomenclatura da pastoral. Fui eu, inclusive, que sugeri o termo Pastoral da Sobriedade. Ah, sim? Nossa, foi porque muito feliz, viu? Há 25 anos eu trabalhava com o Padre Haroldo e sempre ouvi Padre Haroldo Rão, abraço, completou 96 anos agora. Poxa vida, que beleza. E ele sempre falava sobriedade, né? E aprovada na comissão, a expressão sobriedade ela teve que ser analisada pela própria CNBB para ver se o termo sobriedade tinha fundamentação teológica na Bíblia. E quando voltou a resposta, se percebeu que sobriedade não é só viver sem drogas, né? A vida em sobriedade é mais que isso. E hoje a Pastoral da Sobriedade, nos grupos da pastoral, nós acolhemos, atendemos pessoas que têm várias compulsões, por exemplo, por compras. Dentro da Pastoral da Sobriedade também? Da Pastoral da Sobriedade. Então, às vezes as pessoas perdem o equilíbrio, porque a proposta de viver sobriedade é viver em equilíbrio, né? Que você possa ser feliz tendo uma vida equilibrada. Então, tudo que é excesso, muitas vezes, te tira disso. E as compulsões afetam a vida da pessoa. Então, tem gente que é compulsão por compra, por jogo, por sexo, por trabalho, além de álcool e outras drogas. Então, a gente acaba... E a pastoral consegue tratar tudo isso. E assim, quando vocês acham interessante isso, porque é um leque de possibilidades, até mesmo para que as pessoas, dentro desse equilíbrio que o senhor apresenta, elas acabam assumindo isso para a sua vida. Dentro de tudo isso, quais são os resultados? Quando eu digo resultado, entenda bem. Eu não estou dizendo assim, olha, começou agora, tem que ter o progresso hoje. Não é nesse sentido. O que tem chamado a atenção de vocês, que vocês dizem assim, olha... Vale a pena manter esse trabalho da Pastoral da Sobriedade? Nossa! Aliás, muita coisa, mas... Aliás, eu queria cumprimentar e dar um abraço no Padre Alexander, porque como é interessante a sabedoria, né, de quem estuda essa coisa, fazer uma reflexão e trazer para o nosso dia a dia essas virtudes teologais, mas essa proposta da Quaresma. Quando ele fala que uma das ações ou atitudes que ele estimula é as pessoas se olhar para dentro, né? Esse momento de introspecção, e deixa eu ver quais são os meus defeitos ou falhas.
Na Pastoral da Sobriedade, os testemunhos que a gente tem das pessoas que participam dos grupos, normalmente quem vai por primeiro e procura a Pastoral da Sobriedade nem é o dependente, na maioria das vezes, é o familiar, é a esposa, a mãe, né? Um ente querido. E ao participar da Pastoral da Sobriedade, ele se percebe, ou essa pessoa se percebe também com algumas dependências, né? E é legal que antes dele se colocar para conseguir ajudar o outro, ele tem que resolver alguns problemas, né? Então, assim, o primeiro resultado que a gente percebe das pessoas que participam da Pastoral da Sobriedade é que elas conseguem fazer uma análise de si mesmas. Mas que bonito deve ser isso, né? E perceber também que elas têm questões que precisam ser melhoradas, de comportamento, estilo de vida, compulsões. Não, o padre Alexandre falou uma coisa que é fundamental. Às vezes a gente tem mania de falar mal dos outros e achar que o problema só está no outro. O outro é responsável pelo mal do mundo, né? E principalmente pelo nosso também. Mas isso é uma maneira de você falar, nossa, tu tem tanto problema que você nem vê o seu, você esquece, né? Então, uma das ações e resultados que a gente considera importante é que a Pastoral da Sobriedade permite que as pessoas façam uma reflexão sobre o seu estilo de vida. E a proposta da Pastoral da Sobriedade é o que a gente chama programa de vida nova. Né? O teu estilo de vida te trouxe até aqui, né? Fez com que você se tornasse dependente ou infeliz com alguma compulsão. Para você se libertar disso, você precisa mudar o teu estilo de vida. O programa de vida nova é esse, é viver diferente. E aí, num programa de 12 passos, todos fundamentados em passagens da Bíblia, a gente busca no Evangelho o ensinamento, a inspiração, a orientação para a gente falar o que é viver de forma diferente e ser feliz. A base acaba sendo o Evangelho. A base é o Evangelho. Cada passo a gente busca no Evangelho uma fundamentação teológica, porque a pastoral é também independente da religião. Independente de religião. O foco seria o Evangelho, mas independente da religião, do credo da profissão. Porque assim, a pastoral é evangelizadora, né? E ser evangelizador significa viver o Evangelho, ser o Evangelho vivo, né? E ali está o que Jesus nos ensinou, né? Como é que eu caminho, como é que eu me torno uma pessoa nova, né? Como é que eu busco ser feliz, né? Apenas fazendo aquilo que a Bíblia já nos ensina. Agora, o senhor já acompanhou algum caso especialmente de perto e que em relação ao testemunho da pessoa, por exemplo, alguém que, vou dizer aqui, do álcool, por exemplo, ou da droga, o senhor já acompanhou algum caso de perto que o senhor percebeu essa reconstrução da vida da pessoa? Olha, dezenas. Como um exemplo, assim. Eu vou até falar de um que aconteceu, que até veio no programa da Pastoral da Sobriedade, na Sobriedade Sim, na última gravação, né? O Tiago, que hoje ele é membro da Pastoral da Sobriedade, trabalha lá com o Padre Haroldo, e ele passa já diversas vezes procurando a recuperação em várias clínicas, ele acabou indo para uma comunidade de vida, né? E lá ele conheceu, inclusive, quem veio a ser a sua esposa hoje, a Ana Paula, né? Mas ele fala que ele se sentiu tocado, né? E sentiu a necessidade, inclusive, de mudança de vida, quando ele aprendeu sentiu o poder da oração. Quando ele teve o seu primeiro encontro com Jesus, né, naquela comunidade de vida, quando ele começou a orar, mas ele orava que nem papagaio, ele repetia tal. Né? Colocou no piloto automático e pronto. E aí, quando ele começou a refletir, assim, segundo até alguns princípios da Pastoral da Sobriedade, o primeiro passo da Pastoral da Sobriedade para essa mudança de vida, a gente chama assim que é admitir. Admitir é o seguinte: eu admito que eu tenho um problema, que eu tenho um pecado, né? Admitir, olha, eu sozinho não consigo. O álcool me domina, a droga me domina, essa compulsão toma conta, é maior do que a minha vontade. Quando você admite isso, você dá o primeiro passo. O segundo passo é confiar. E aí, assim, confiar que existe um Deus misericordioso que pode tudo e pode te ajudar. Se você confiar nesse Deus, aí você tem fundamentação que te dá exemplos de confiança, aí te prepara para o terceiro passo, que é entregar a sua vida,
o seu vício, a sua dependência, colocar no pé da cruz aquilo, né? Então, é como se você estivesse se integrando, falar, eu entrego, eu não quero mais isso. Então, a cada passo, você vai fortalecendo, é como se fosse um também, modelo, né? assim, pedagógico, de você ir a cada momento fazendo alguma mudança na sua maneira de ver, de interpretar e se fortalecendo na oração. Esse é o testemunho do Tiago, ele falou exatamente isso, né? Quando eu consegui admitir que eu tinha esse problema, aí eu reconheci, falou, agora eu preciso de alguém. E aí eu confiei nesse Deus e se entregou a Ele. É engraçado que, de fato, é uma lógica mesmo, até diria assim, uma lógica espiritual isso aí, né? Você reconhecer, confiar e se entregar. Mas é difícil isso, né? Quando a pessoa está vivendo um momento difícil de qualquer tipo de vício, né? Dentro dessas compulsões que o senhor apresenta, deve ser muito difícil esse processo que a pessoa precisa viver. Ela precisa viver isso, senão ela não vai nunca se libertar. Não. E quando se a pastoral, ela dá essa referência para a pessoa, meu Deus, isso é muito bonito, né? Porque a pessoa, de fato, se redescobre, né? Se redescobre como uma nova pessoa, né? Muito bem, olha só, estamos conversando aqui com o Luiz Carlos Rossini, não só sobre a pastoral da sobriedade, mas também, daqui a pouco a gente vai ter mais um bloco para conversar sobre isso. Lembrando que algumas coisas dentro da sua própria vida você também pode viver e pode superar. E é isso que a gente daqui a pouco vai falar, vai tentar entrar um pouco mais nessa questão. A gente vai para um brevíssimo intervalo, espero a sua participação. Daqui a pouco a gente já volta para continuar o nosso bate-papo. Até daqui a pouco.